Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e mais um dia 5h50 da manhã. Nós estamos aqui para falar sobre o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Todos os dias nós estamos aqui para falar sobre fechamento do mercado no dia anterior e sobre aquilo que pode impactar o seu dia a dia hoje. Falamos aí sobre política, economia, indicadores econômicos e tudo aquilo que pode movimentar o mercado financeiro. Você que gosta de finanças e investimento, trabalha na área, pode ter isso tudo diariamente antes das 7 da manhã, direto no seu WhatsApp. Então, me manda um direct lá no @francescwagner no Instagram, que eu te incluo em um dos nossos grupos de WhatsApp e com certeza você terá todos os dias essas informações. Você que nos assiste aí gravado posteriormente, que é a grande maioria, principalmente por conta aí do horário que nós fazemos ao vivo, né? Você não esqueça aí de compartilhar, curtir, se inscrever aqui no canal para que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas diferentes. Ontem, dia 23 de fevereiro de 2021, tivemos uma grata surpresa, né? Inclusive aqui no nosso Morning Call falamos que havia uma grande chance que provavelmente o Brasil aí teria então acompanhar os índices internacionais, que a abertura de mercado ontem, os índices futuros mostravam tudo indo por água abaixo, tudo no vermelho, né? A maioria aí dos cenários das bolsas globais abrindo em queda. E felizmente tivemos uma grata surpresa e mais de 2% de alta no dia de ontem aí. Muitos investidores imaginaram que com a queda forte, por exemplo, de Petrobras e outras estatais no dia anterior, na segunda-feira, ontem havia possibilidade de compra de vários ativos com um bom desconto. E isso movimentou bastante o mercado brasileiro, tendo diversas altas e, obviamente, aí, outras notícias aí dentro das estatais também ajudaram. Uma delas foi a questão da privatização da Eletrobras, que ontem já se falava sobre isso e no final do dia veio a confirmação quando a Eletrobras divulgou aí fato relevante que recebeu o ofício aí do Ministério de Minas e Energia para realmente aí se planejar que começa o processo aí para avaliação e privatização da Eletrobras. Lembrando aí que recentemente aí teve a saída do Wilson Ferreira Júnior, né? Se imaginava que esse processo não iria mais tão longe e agora parece que isso retoma nesse momento aí tão conturbado aí para a Ibovespa e para o Brasil. Ontem também teve reunião da Petrobras, do Conselho da Petrobras, aonde o Conselho definiu aí a questão da saída do Castelo Branco e tem que chamar a AGE, Assembleia Geral Extraordinária, para a votação de um novo presidente aí para a estatal. O que preocupou um pouquinho foi o cancelamento da participação aí do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, de um evento lá na OCDE. A princípio ele disse que retornava aí para tratar de assuntos emergenciais, mas alguns especialistas sempre ficam com um receio de, com toda essa briga política e esse calendário diferente em relação à agenda liberal, possa levar Paulo Guedes a pedir para descer do parquinho. A princípio, em conversas aí até mesmo com o presidente Jair Bolsonaro, tá tudo certo, mas isso sempre preocupa. Ontem também os mercados internacionais se recuperaram, principalmente lá nos Estados Unidos, que começou em forte queda, depois ali que o presidente do Fed, o Federal Reserve, disse que o apoio à economia será necessário e mantido pelo Fed por bastante tempo ainda, e mantendo aí a expectativa de apoio aos estímulos econômicos, ao plano Biden ali e outras notícias que vamos falar ainda no dia de hoje. Tudo isso movimentou o mercado ontem, tivemos o Brasil muito bem e uma retomada dos principais índices aí que começaram em queda no dia de ontem. Voltando então aqui para o fechamento de ontem, dia 23, Ibovespa teve 115.227 pontos no fechamento de ontem, uma alta de 2,27%. O dólar ontem caiu 0,29, fechando a 5,44.
E lá nos Estados Unidos, como eu falei anteriormente, tivemos aí uma retomada das bolsas que realmente tiveram forte queda no início do dia. E com o discurso do Jerome Powell, ali que foi próximo do meio-dia, que começou o discurso dele, começou a amenizar aí os prejuízos nas bolsas americanas. Nasdaq fechou com queda de 0,50 a 13.465 pontos. S&P teve alta de 0,13%, fechando a 3.881 pontos, e Dow Jones mantendo aí praticamente a estabilidade novamente, uma alta de 0,05, fechando em 31.537 pontos. A mesma coisa aconteceu na Europa no dia de ontem. O euro teve uma queda, fechando a 6,62, uma queda de 0,84. A Alemanha teve queda de 0,61 no DAX, fechando aí a 13.864 pontos. Já na França, tivemos uma alta de 0,22. O CAC na França fechou a 5.779 pontos. E no Reino Unido, uma alta de 0,21% a 6.625 pontos. Na Ásia, tivemos aí a China com queda de 0,61, que já informávamos isso ontem cedo, com 15.243 pontos, e o Japão que manteve a estabilidade, né? Não é uma alta aqui, mas ontem era feriado no Japão, é o feriado do aniversário do imperador. Hoje retoma aí as negociações, retomou já, né, pelo horário, as negociações na bolsa japonesa. Olhando aí para o cenário de cripto, ontem o Bitcoin fechou com queda de 9,71% e o Ethereum com queda de 11,63%. Hoje essas moedas elas já começam aí a ter uma mudança e retomando aí sinal de alta. Lembrando que isso não é recomendação, nunca fazemos recomendação aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado, mas sim constatação que as criptomoedas têm uma oscilação maior e é necessário perfil e, como eu sempre brinco, estômago para estar preparado para essa volatilidade. O petróleo futuro, ontem nós tivemos aí o Brent fechando a 64,19 cents de dólar o barril e o WTI a 61,23. O índice VIX, que é o S&P VIX, que é o que nós chamamos de índice do medo, ontem teve queda de 1,45%, fechando em 23,11. Lembrando aqui que esse índice S&P VIX, ele mede aí a febre do mercado, essa oscilação, a volatilidade que pode ser positiva ou negativa. Quanto mais alto essa numeração, quanto mais próximo de 100, lembrando que lá na pandemia, no meio do ano passado, no lockdown, isso passou de 80 pontos, o índice VIX, e tivemos momento dele abaixo de 20. Quanto mais baixo, menor o risco de volatilidade, menor o risco de oscilação dos mercados de ações, e quanto mais alto, maior essa oscilação. E como eu falei, lembrando que essa oscilação pode ser positiva ou negativa, não quer dizer que seja uma oscilação negativa, mas o risco, obviamente, ele é maior. Olhando um pouquinho para os metais, o ouro futuro fechou a 1.808,20 cents a onça, o alumínio a 2.155 dólares, ferro fechou aí a 164,16 cents de dólar a tonelada, o ferro refinado aqui. Fechamento das principais altas no índice Ibovespa. Ontem tivemos ELET 3, ELET 6, PET 3 e PET 4 aí disparando aí, muito diferente do que nós tivemos aí no dia anterior, como eu já falei, né? ELET 3 teve 13% de alta aí, aproveitando, surfando a onda aí, aonde se falou aí que possivelmente haveria essa privatização, esse encaminhamento da privatização, e ELET 3 voltou aí a patamares do ano passado, aí, setembro, outubro do ano passado, a R$ 32,67. PET 4, que é a ação preferencial da Petrobras, fechou a 24,06, tendo ontem uma retomada de 12,16%. ELET 6, 32,40, com uma alta de 10,80%. PET 3, 23,48 ontem, fechando aí com uma alta de 8,95%. E Itaúsa com 7,56% de alta, fechando aí a 10,52 no dia de ontem. Lembrando que Itaúsa é a holding do Itaú, né, principal aí acionista do Itaú, Alpargatas e outras empresas dentro da holding. E ontem
divulgou aí seus resultados, ontem não, anteontem, tendo aí quase 7% de alta no quarto trimestre de 2020, o que tranquilizou um pouco o mercado, e onde Itaúsa disse também que não teme essa volatilidade nesse momento. Por isso, então, toda essa alta para Itaúsa no dia de ontem. Indo para o outro lado, as principais baixas, nós temos Lame 4 e BTOW3, que foram altas expressivas no dia anterior por conta aí da possível fusão das duas empresas. Lame 4 fechou aí com quase 6% de queda, isso provavelmente aí é uma simples correção, chegando aí a R$ 27,23, BTOW a R$ 85,90 com uma queda de 4,20, GNDI Intermédica, né? Lembrando que existe toda aquela questão da fusão juntamente com Hapvida, fechou ontem com queda de 4,08 a R$ 90,20. Prio 3 em mais um movimento de correção, 3,73% de queda, fechando a R$ 88,75. Natura retornou aqui para nossa lista de principais baixas, né? Natura tem oscilado um pouco mais aí nos últimos meses, fechou com 3,61% de queda a R$ 49,38. Olhando aí para nossa agenda de indicadores brasileiro, nós temos aí a divulgação de confiança do consumidor pela FGV no mês de fevereiro, IPCA 15 de fevereiro, aí para termos uma ideia em relação à inflação, e as transações correntes e investimento direto de estrangeiros aqui no Brasil. Isso sim movimenta bastante para sabermos aí como é que está a crença, a febre dos investidores internacionais em relação ao Brasil e investimentos no Brasil. Olhando para o cenário internacional, nós temos aí divulgação do PIB do quarto trimestre e automaticamente anual lá da Alemanha, divulgação aí de hipotecas nos Estados Unidos. A gente fala aí várias vezes no nosso Morning Call o que esperar do mercado. Hoje falamos sempre aí sobre essa realidade das hipotecas nos Estados Unidos, por ser uma taxa de juros muito baixa e com toda a movimentação econômica que houve aí por conta da pandemia, existem duas realidades, né? Pessoas que podem estar fazendo uma segunda hipoteca nos seus imóveis aí para buscar recurso, e muitas pessoas que estão aproveitando o momento de taxa de juros baixa para trocar de imóveis e aí sim ir para um imóvel maior, melhor. Isso tem movimentado também a economia norte-americana. Hoje tem discurso de um membro do Copom, né? Não é o Copom, ele tem um outro termo lá, mas é o Copom basicamente do Reino Unido, falando sobre política monetária e sobre a previsibilidade de taxas no Reino Unido. Também é importante darmos uma olhada. Divulgação do estoque de petróleo nos Estados Unidos, e hoje tem continuação do discurso lá de Jerome Powell no Fed, o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos. Lembrando que esse discurso começou ontem e hoje ao meio-dia ele tem continuidade, meio-dia horário de Brasília, certo? Nesse discurso, ontem ele falou aí sobre as suas perspectivas, como ele enxerga, e hoje ele volta a ser sabatinado, várias perguntas e respostas em relação aí à economia, estímulos monetários, e isso sempre movimenta bastante o mercado, vale a pena ficar de olho. Olhando para a política, voltamos aí a ter notícias quentes no ramo político, né? No ambiente político. A gente já falava ontem aí que o presidente da Câmara, Arthur Lira, falava aí em eliminar a ideia de indicadores mínimos ou percentuais mínimos aí de investimento em saúde, educação e outras áreas. Agora a realidade é que também o presidente do Senado concorda em partes com isso, então isso deve evoluir na votação de orçamentos para o futuro. A ideia deles agora é ter um mínimo unificado para saúde e educação, aonde desse valor total seja destinado aí conforme necessidade e cabeça aí dos parlamentares, dos políticos aí de cada região, conforme necessidade também. Outra notícia importante, deve ser votado hoje, quarta-feira, a PEC da imunidade parlamentar. O que é essa PEC? Essa, infelizmente, nos preocupa muito aí por conta de tudo que já acontece no Brasil. Recentemente, nós tivemos aí o caso do Daniel Silveira, que foi preso em flagrante.
ali após o ministro do Supremo aí, falar que ele tinha que ser preso porque ele fez apologia ao AI-5, ele ameaçou o STF, né? Tivemos aí o caso da deputada Flor de Lis, que está sendo investigada lá pela questão do possível assassinato do marido, e diversos outros casos aí, mas a grande realidade é que Deixa eu só lembrar o nome dele. Ai, agora o autor do projeto de lei me fugiu, mas ele é do PSDB do Pará, tá? Do PSDB do Pará, deixa eu tentar lembrar o nome dele. Ele lançou um projeto de lei que deve ser votado como PEC ainda no dia de hoje. Ainda no dia de hoje, essa PEC dificulta aí o afastamento de parlamentares do cargo por medida cautelar. Só pode haver prisão após o STF inteiro votar e, obviamente, a prisão em flagrante somente para crimes inafiançáveis. Além disso, um outro ponto que eu achei interessante quando estava dando uma olhadinha nos detalhes da lei, lembrei o deputado que criou a lei, o autor da proposta é o Celso Sabino, do PSDB do Pará, certo? Em alguns trechos ali da proposta, ele coloca que após uma prisão, um julgamento, uma audiência de custódia, o juiz deve mandar que o parlamentar seja levado aí para esperar lá na Câmara, certo? Por exemplo, na Câmara Legislativa, se ele for um vereador, um deputado, não importa, mas ele vai ficar em custódia lá na Câmara, no caso de deputados, senadores, e provavelmente isso deve se estender aí para as demais instâncias. Um outro ponto que eu achei interessante é que a busca e apreensão em casa, em imóveis contra parlamentares, ele só poderá ser autorizado, vai ser competência única do STF, o que talvez aí dificulte, obviamente, aí o processo e algumas investigações que, infelizmente, a gente sabe que acaba acontecendo aí no dia a dia. A gente já viu casos semelhantes aqui no Brasil. Essa PEC foi agilizada e, como eu falei, ela deve ser votada ainda hoje, né? Vamos ver o que acontece. Teremos mais notícias sobre isso aqui no nosso Morning Call durante a semana. Já a PEC emergencial, né, que é aquela condicionante ali que foi colocado ali para que seja aprovado o auxílio emergencial, a PEC emergencial que seria votada essa semana, os senadores querem negociar aí alguns detalhes, principalmente aí talvez ampliar um mês ao invés de 4, 5 meses de auxílio emergencial do Corona Voucher. Eles querem essa negociação com o governo e deve ficar a votação somente para a próxima semana. Outra notícia que impactou ontem e vale a pena nós olharmos foi que o presidente Jair Bolsonaro, levou pessoalmente a proposta com o planejamento para a privatização da Eletrobras. Como eu já falei anteriormente, imaginava-se que isso não aconteceria tão cedo, até mesmo porque o ministro Wilson Ferreira Júnior, ele pediu para sair do cargo, saiu da Eletrobras, né? Na verdade está nesse processo de saída da Eletrobras, depois ele vai assumir lá a BR Distribuidora, né? Mas um dos motivos era a falta de celeridade no processo de privatização. E o Bolsonaro deixou bem claro que a privatização, ou melhor, o planejamento das privatizações que ele tinha no início do governo continuam a todo vapor. Vale a pena ficar de olho aí nessas notícias também. E o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro. Isso tinha sido autorizado inicialmente lá em 2019. Depois o pessoal entrou com um pedido em segunda instância e isso obviamente vai percorrendo, e ontem o STJ anulou a quebra do sigilo do Flávio Bolsonaro. Lembrando, ele é filho do presidente Jair Bolsonaro, também possui imunidade parlamentar, mas ele tem sido investigado aí por conta dos esquemas de rachadinha, né, lá no Rio de Janeiro. Teve o caso Queiroz junto e diversas outras coisas que com certeza você lembra, que é só para refrescar alguns detalhes da sua memória. No campo da economia, a Anvisa aprovou o uso definitivo da vacina da Pfizer no Brasil. Ontem mesmo nós falávamos sobre isso aqui no nosso Morning Call. A Pfizer não fez o pedido de uso emergencial, somente o pedido de uso definitivo. E ontem a Anvisa aprovou, visto que os efeitos colaterais são muito pequenos ali,
em relação a diversos outros medicamentos, né? Essa foi uma das justificativas aí da Anvisa. Agora cabe aí a ver se haverá negociação com a Pfizer, lembrando que existe aquele detalhezinho sobre a responsabilidade, que ainda é uma negociação a ser feita aí entre governo e Pfizer para a compra de vacinas do laboratório da Pfizer para o Brasil. O Brasil não deve ter superávit nos próximos 10 anos, dizem os especialistas. Interessante que se imagina que daqui a 10 anos, que durante uma década, a nossa dívida, a dívida do governo, ela seja de aproximadamente 103% do PIB. Isso são números aí de países muito desenvolvidos, como nós temos aí casos lá que os Estados Unidos tem mais de 140%, o Japão tem quase 200 ou mais de 200% do PIB em dívida do governo, mas são países extremamente desenvolvidos, né, com uma segurança muito maior. Então, se isso se confirmar, acaba sendo aí um prognóstico negativo para o Brasil, mas vamos avaliar, vamos trazendo mais notícias aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. O Jerome Powell, é o presidente lá do Fed, nos Estados Unidos, lembrando, o Fed é semelhante ao Banco Central dos Estados Unidos. Ele, no discurso de ontem, ele reduziu a preocupação dos especialistas, dos investidores, com a disparada da inflação. Nós falávamos sobre isso nessa semana e semana passada, dessa possível disparada da inflação por conta de diversos fatores nos Estados Unidos, e a princípio ele tranquilizou, dizendo que isso não deve acontecer. No Brasil, os especialistas imaginam que já no mês de março haverá alta da Selic, a taxa básica de juros, que é definido lá pelo Copom. E no mês de março nós temos reunião do Copom, a segunda reunião do ano. Vamos aguardar, a gente fala mais sobre isso. E na segunda-feira tem mais um relatório Focus, que também deve dar aí um norte também para avaliação de outros especialistas. O Federal Reserve vê a possibilidade de o PIB norte-americano retomar o patamar pré-pandemia ainda nesse ano. E ele manteve aí, como eu falei lá no início, o apoio à economia e aos planos de estímulos econômicos. Aí lembrando que está em processo de votação lá no Senado, iniciando no Senado americano, o plano Biden, que é 1,9 trilhões de dólares aí para injetar na economia norte-americana. E a economia norte-americana desenvolvendo, ela puxa boa parte das economias globais. Para finalizar a parte de economia, o Butantan disse que pode produzir vacinas sem insumo da China ainda esse ano. Segundo o governador João Dória, a partir de dezembro já devemos ter vacina produzida aí sem insumos da China no Butantan. E lembrando que essa vacina, né, a vacina do Butantan é a Coronavac. Só abrindo esse parênteses. Vamos para o mercado corporativo. Hoje o dia está cheio, repleto de notícias, né? Viemos aí de um dia de êxtase, então com certeza muita coisa movimenta o mercado. Dentro do mundo corporativo, já falei, mas vale a pena ressaltar aqui que a Eletrobras ontem recebeu o ofício referente à privatização. Não quer dizer que isso vai ser rápido, agora tem toda uma parte de estudo, injeção de dinheiro do BNDES e outros fatores também, mas é uma situação aí que com certeza movimentará bastante o mercado nas próximas semanas. A WEG anunciou um desdobramento de ações de 2-1 para dar mais liquidez e dividendos, e lembrando que hoje também tem divulgação de resultados da WEG, uma das queridinhas da B3. A Petrobras marcou a GE, que é a Assembleia Geral Extraordinária, para definir o novo presidente. Ela vai ter que marcar para ter essa definição. Já falávamos sobre isso. XP ampliou os lucros em mais de 70% no quarto trimestre de 2020. Lembrando que a XP ela não tem ações negociadas no Brasil, mas sim na Bolsa Norte-Americana. E hoje nós temos divulgação de resultados de Gerdau, Metalúrgica Gerdau, Petrobras, Sul América, AES Tietê, Ultrapar e, como falei anteriormente, WEG. Dia bem movimentado aí, com muita coisa que deve aí impactar o nosso dia a dia, o dia a dia de investidores e de quem trabalha na área. Por fim, a CVM abre 2 processos para apurar a divulgação de informações na Petrobras. Também vale a pena ficar lembrando que alguns acionistas minoritários já entraram com ações na vara comum. A CVM já falava sobre isso. Não quer dizer que vai acontecer alguma coisa, mas a CVM tem o dever de apurar qualquer irregularidade dentro do mercado de ações ou dentro do mercado de renda variável, empresas que são listadas na B3.
Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Lembrando que se você quer receber o link para esse vídeo e o material em PDF sempre antes das 7 horas da manhã, é só você me pedir, deixa seu comentário aqui ou me chama lá para poder passar o número do seu WhatsApp lá no @franceschi_wagner no Instagram. E eu vou te incluir em um dos grupos de WhatsApp para que você possa receber isso diariamente e que você possa compartilhar isso também com outras pessoas. Olhando agora, só para finalizarmos aqui os índices futuros, nós temos aí as bolsas norte-americanas hoje trabalhando em uma leve alta, estabilidade ou leve alta. Na Europa temos a Alemanha em alta de mais de 0,5%, a França trabalhando basicamente aí dentro de uma lateralização, e na China, na Ásia, melhor dizendo, né, o Japão fechando aí próximo de 0,5% de queda, e na China também oscilando aí entre queda e um 0 a 0, provavelmente aí atuando em nova queda dentro da China. Deve ser um dia mais tranquilo para o mercado, mas assim como nós vimos ontem, não dá para ter uma perspectiva às 7h20 da manhã. Não dá para cravar nada nesse horário. Muito obrigado aí pela sua companhia. Lembrando, não deixe aí de deixar o seu like, se inscrever no canal. Leve essa informação para cada vez mais pessoas e todos os dias nós estamos aqui às 5h40. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.